Olá, olá, boa tarde galera, boa tarde, iniciando mais uma live aqui hoje, boa tarde Paloma, Poli, Juliana, fisioterapeuta, tudo bem? Seja bem-vindo. Vou falar uma história hoje de um fisioterapeuta, viu, Juliana? Fica aqui, muito interessante. Oi, Poli, boa tarde. Vamos chegando, gente, chamando outras pessoas aí, vamos lá. Hoje tem uma história muito interessante. Atrás de cada história sempre tem uma grande lição, né, no dia a dia. Maravilhosa tarde, Soraya. Sejam bem-vindos. Vai chamando outras pessoas aí, vai clicando aí o dedinho aí. A história da a escola que tinha um maravilhoso jornal que não agradava a ninguém. Que não agradava a ninguém. Um caso real, gente. Vocês vão gostar que a gente tira uma lição muito importante no que diz respeito ao relacionamento com o cliente, que é um erro muito comum que se comete. Vamos lá, guardando um pouquinho aqui, enquanto está sendo avisada a galera. Convido outras pessoas aí. Dentro de um minuto estamos iniciando. A escola que tinha um maravilhoso jornal que não agradava a absolutamente ninguém. Vamos lá, que história é essa? Imagine a seguinte situação, quem é mãe ou tem um sobrinho, tem uma criança pequena, uma escola de primeiro grau que tinha um capricho tremendo, tinha um jornalzinho, mas um jornalzinho bem estilizado, muito bem feito e tal, sob o ponto de vista técnico, estético, mas tinha um problema, porque ela não agradava a ninguém. A ninguém quem? Porque o público do jornal eram os pais dos alunos e as crianças. E aí fica difícil você ter uma linha editorial que consiga agradar esses dois blocos tão distintos, né? Que é pais e aluno. Então, esse é uma situação real que uma vez prestei uma consultoria em uma escola onde eu dei uma dica simples e aí o pessoal começou a reposicionar esse jornalzinho, ou seja, fazendo, olha, se ele tinha 6 páginas, fazia um para a criança de 3 páginas e outro para os pais de 3 páginas. Mas é aquela história, quando você tenta agradar todo mundo, termina simplesmente não agradando ninguém. Esse é um erro muito comum, muito comum. Então, defina o teu público. Uma coisa muito importante que em venda se chama empurrologia, da empurrar pela goela abaixo do cliente um determinado produto. Muito cuidado com isso, porque hoje em dia a maior preocupação que deve ter um vendedor, uma empresa de visão, não é apenas vender uma vez. Isso é fácil, mas é fazer uma venda encantadora de forma que o cliente volte sempre e traga outros com ele. Então é muito importante você estar preocupado com pós-venda, com um conceito que ultimamente tem se falado muito, chamado sucesso do cliente. O que é sucesso de cliente? Muito simples, é você não vender de qualquer maneira, ter a preocupação do que você vendeu, o que você continua entregando ou entregou, realmente está resolvido. Venda aquilo é bom para o cliente, porque se em algum momento você oferece, ele compra, pode até no primeiro momento ficar encantado, mas depois ele descobre que não é bem assim, você está com um problema sério. Essa, né, que é a verdade. Então, não vista, presta atenção que eu vou dizer aqui, jamais vista o produto no cliente. Vista o cliente no produto. Né? Percebeu? Não vista, melhor dizendo, desculpe, eu troquei, não vista o cliente no produto, mas sim o produto no cliente. Percebeu? Vou repetir mais uma vez. Não vista o cliente no produto, mas sim
o produto no cliente. O que quer dizer? Com um alfaiate, você tem que adaptar a roupa ao cliente e não ao contrário. Então, esse é um erro muito comum. Uma outra situação prática que eu vivenciei no varejo uma vez, uma coisa interessante, uma senhora, ela guardou um dinheirinho e queria comprar para a família uma TV, né? Época de Copa do Mundo, uma imensa TV, a máxima possível, para os netinhos verem e tal. E de repente empurraram a ela uma tela imensa e foi cometido um erro básico que a gente terminou conversando. Vem cá, pergunta a ela onde ela vai botar. Qual a distância do sofá até a parede onde ela vai botar? Isso muda tudo. Ela tinha uma casa estreita, estreitinha, então quando botava a tela, praticamente ela ficava com o rosto dentro da tela. Isso é horrível. Então, um vendedor de eletrodoméstico tem que ter essa preocupação. É aquilo que a gente fala, acabou vendedor, entregador de pedido, tirador de nota fiscal, isso não existe. Todo mundo tem que ser um consultor do cliente. E para isso é preciso compreendê-lo, entender um pouco sobre a necessidade do cliente, perceber como ele vai usar o produto. Então, se você quiser ter futuro, se preocupe dessa maneira, ou se não, faz uma venda predatória de qualquer maneira, o negócio é bater meta de qualquer e não está nem aí para o cliente. Esse é um preço muito sério. Juliana entrou aí da fisioterapia. Quando eu vi o nome fisioterapia, eu disse, tem uma história interessante de uma consultoria que eu dei para um grupo chamado GENAP, e uma história muito curiosa, essa importância de conhecer o cliente, né, para ter uma boa performance, uma aceitação do cliente. Essa é uma história muito linda, que um senhor que fazia fisioterapia, já de idade avançada, saca só, imagine aquele velho rabugento, problemático, que cria problema com tudo, os filhos tendo todo cuidado, mas ele botava para correr todo fisioterapeuta que ia na casa dele. Ele não queria saber de nada. Aí teve um determinado fisioterapeuta, não, deixa eu ir lá. E de repente foi lá conversar com ele com a cara zangada, como, né? Não quero não e tal. E ele percebeu que no quarto dele, no armário, tinha um soldadinho de chumbo e uns índiozinhos, né? E ele lembrou daquilo da infância que o pai falava, quem é de uma idade maior, sei lá, acima de 50 anos, tinha um brinquedinho muito comum que era o faroeste, que comprava para as crianças armarem, um Forte Apache, né? De fora ficavam os índios e dentro e tinha filmes sobre isso, uma história muito interessante. E esse senhor era fascinado com isso. Ele percebeu esse gancho e aí quando voltou para casa estudou um pouquinho da história e no outro dia, outra semana, quando veio fazer a fisioterapia, puxou esse assunto, né? Já com conhecimento de causa. O que aconteceu? Resumindo a história, esse senhor ficou fã dele, criou um problema para a empresa, porque quando ligava para a fisioterapia, não queria saber de nenhum outro, tinha que ser fulano de tal, porque ele conseguiu chegar no coração, ele conseguiu conhecer o cliente para, a partir daí, fazer um trabalho maravilhoso, né? E ainda sobre a escola, dentro desse tema, uma pergunta que eu até coloco no livro Cliente Eu Duvido Ser Você, eu sei, quem é o cliente da escola? Né? Como eu comecei a falar, quem é o cliente da escola? Essa é uma pergunta que um diretor de uma escola teria que fazer. Quem é o cliente da escola? Evidentemente, é o pai, é a criança, todos são clientes. Mas é preciso ter uma estratégia direcionada, particular para cada um. O que acontece muitas vezes? Às vezes tem uma escola maravilhosa que faz um trabalho pedagógico extraordinário, as crianças adoram, mas não sabe se comunicar com os pais, né? Não tem um bom marketing, não apresenta, quer dizer, a galerazinha está adorando, mas os pais não têm essa visão. Já tem aquela outra escola marqueteira, né? Que faz uma reunião de pais maravilhosa, aquele PowerPoint
PowerPoint, é um coffee break extraordinário e faz uma palestra maravilhosa e diz que está fazendo. Os pais ficam encantados, puxa, que escola legal, mas de fato lá na sala de aula a coisa fica a desejar, né? Então o ideal é trabalhar os dois públicos, realmente fazer um trabalho maravilhoso, se comunicar de forma extraordinária com os pais e fazer um trabalho com os pequenininhos extraordinário. Então é preciso, é fundamental conhecer o cliente, mesmo num grande varejo, numa grande venda ou numa venda pequena particular. Isso é fundamental. Quando a gente não conhece o cliente com o qual a gente está fazendo a operação, nós temos dois problemas sérios. Um deles é gerar insatisfação do cliente. O cliente vai perceber que não é bem aquilo, mesmo sem intenção, o vendedor vai vender equivocado, ele vai ganhar a comissão, vai bater meta, mas o cliente não vai ficar satisfeito. Aí a pergunta que precisa ser feita é o seguinte: vem cá, você só quer bater a meta, quer vender de qualquer maneira ou quer conquistar o cliente para sempre? Se você quiser conquistar o cliente para sempre, você fez porcaria aí. Então, o fato de não conhecer, você vai gerar certamente insatisfação ou não vai gerar um encantamento que deveria gerar, ok? Segundo aspecto, extremamente negativo, você vai jogar dinheiro fora, vai perder dinheiro. Por quê? Mas por que, Sérgio? É porque simplesmente quando você tem uma preocupação de conhecer o cliente, as necessidades dele, você descobre maiores possibilidades de venda. Você vai conhecer, você vai poder de sua carteira ofertar produtos que você não ofertaria porque você não conhece o cliente. Então, gente, essa é a base da nossa comunicação, da nossa live hoje, é a mensagem: conhece o cliente, isso é muito importante. O fato de não conhecermos o cliente, isso gera consequências muito grandes. Um exemplo que eu sempre coloco é corretores de imóveis, que eu já fiz várias convenções, já fiz consultoria também. Presta atenção, é um erro muito comum de corretor, ele se encanta com eu já fiz muitos lançamentos, né? Preparando corretores para lançamento aí pelo imobiliários no Brasil afora. Uma coisa que eu sempre bato, que eu sei que é uma contribuição extraordinária, é o fato de ter a paciência no stand de venda, conhecer o cliente. Que às vezes acontece o seguinte: vai aquele corretor novo, todo, né, malhadão, o cara ama malhação, né? E de repente no empreendimento, o que é que acontece? Tem lá uma academia maravilhosa, campo de futebol e tal, e ele, o que é que acontece? O cliente está ali na frente e ele coloca na pauta, no cardápio: olha, academia maravilhosa e tal. Ele pode abordar vários aspectos, mas ele escolhe esse. Por que ele escolhe esse principalmente? Porque ele gosta de academia. Mas a pergunta que não pode se calar: ei, atenção, e o seu cliente gosta de malhação? Ele faz academia? Pelo amor de Deus, né? É preciso, sei lá, uma situação de o cara fala 2, 3 minutos, o casal sei, legal, mas essa academia eu acho que o condomínio vai ser caro, né? Para manter. A gente não gosta de academia. Olha a bola fora. Um caso desse, se você tiver conversar, conhecer o cliente previamente, simplesmente sobre a academia você não vai abordar ou simplesmente dizer, tem uma academia e passa para o outro ponto. Que outro ponto? O ponto que encanta o cliente, que faz os olhos deles brilharem. Por exemplo, a senhora que gosta de plantas, não, olha, a nossa área é uma área verde, uma área média que no mercado não se encontra. Se ela vai ficar lá, né, curiosíssima e interessada no empreendimento. Então, o universo não gira em torno do nosso umbigo. O universo gira em torno do interesse do cliente. Então, gente,
Pega essa aí. Isso é um erro muito comum de não ter a preguiça mental, a falta de visão de buscar conhecer o cliente. Se você vai abordar um cliente, poxa, amigo, empresa, um macro negócio, vai na internet, estuda o cliente, cara, né? Aqui a gente não tem conversa fiada, nem esconde jogo. Por exemplo, quando eu faço uma palestra, eu estudo o cliente, eu vou no site, eu tenho meu conteúdo, a essência vale para qualquer negócio. Entretanto, eu me respeito como profissional, respeito o meu cliente. Eu não entro numa palestra sem conhecer o cliente. E seguramente posso dizer a você, cada palestra que eu dou é diferente da outra. Por quê? O que é que difere? Eu vou pegar pontos que eu percebo que aquele cliente, para ele, é muito importante na operação. Coisa que para um supermercado é importante, um escritório de advocacia não necessariamente, entende? Então, mesmo o conteúdo a gente adapta. Graças a Deus, esse é um dos fatores de sucesso nosso, que a gente encaixa a palestra no universo do cliente. Isso, evidentemente, faz uma tremenda diferença. Aí você pode perguntar, mas Sérgio, tudo bem a nível estratégico, grande negócio, grande operação, você tendo tempo, preparar uma visita com o cliente, você pode fazer isso, ok. Mas vem cá, e no varejo, ali na linha de frente, ali na pressão e tal, dá para fazer? Dá sim, dá, ainda que rapidamente. Para com essa mania de falar, o vendedor fala demais, não é verdade? É aquela história, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, no mínimo ele está sinalizando, escute, né? Faça perguntas abertas com paciência, porque a pergunta aberta lhe dá a possibilidade, o que é pergunta aberta, na essência, é aquela que a resposta não é sim nem não, você obriga o cliente a falar, teoricamente, e aí está uma oportunidade, quando ele fala, você atento, você pega vários insights, vários ganchos e diz, olha, o caminho é por aí. Aí seguramente bola na rede. Legal, galera? Então essa era a comunicação de hoje aqui, nossas lives rápidas, objetivas, pragmáticas. Eu estou à disposição se alguém tiver alguma pergunta desse tema aí, né? A escola que tinha um maravilhoso jornal que não agradava ninguém, quem chegou um pouquinho mais tarde, né? Dizer, um jornal que não agradava nem os alunos, nem os pais dos alunos, e a necessidade imperativa de a gente conhecer o cliente para encaixar o produto no cliente e não o cliente no produto, tá certo? Como o alfaiate. Esse, sem dúvida, é uma ideia simples, porém muito estratégica, que é capaz de diferenciar o sucesso dos bons sucedidos vendedores e empresas ou não, tá certo? Qualquer coisa, estamos à disposição, me sigam lá no nosso Instagram, Sérgio Almeida Clientologia, e eu falei aqui no sucesso do cliente, vou dar um presente a quem está aqui hoje. Você quer conhecer um pouquinho mais sobre esse conceito de sucesso do cliente, e quem foi, na realidade, fala-se, quem criou isso há muitos anos, há mais de 1000 anos, 2000 anos, quem criou essa ideia? Você vá lá no meu Instagram, agora na bio, tem lá um e-book gratuito, você baixa, você bota lá seu e-mail, você recebe agora e começa a ler, chama-se Sucesso de Cliente. 7 páginazinha que eu fiz para a revista Venda Mais, do nosso amigo Raul Candeloro. Ele lançou a digital e eu fiz um artigo chamado Sucesso do Cliente. Você vai conhecer isso por dentro e você vai ter uma surpresa muito agradável. O que é sucesso de cliente? Quem criou esse conceito, na verdade, há muitos anos atrás, tá certo? E, evidentemente, para você fazer com que o cliente seja bem sucedido, é um requisito indispensável, fundamental, conhecê-lo, tá certo?
Então, um forte abraço a todos, fique com Deus, até a próxima oportunidade. Tchau.